Comando da empresa admitiu que cometeu erros de análise e teve um período de março a abril pior que o esperado. A Lojas Renner fechou 20 unidades de suas marcas no primeiro trimestre de 2023, fez demissões e tem avaliado mais profundamente o desempenho das lojas nesse período ainda sensível para a cadeia. O comando admitiu que cometeu erros de análise e teve um período de março a abril pior que o esperado, em parte, efeito macroeconômico e parte efeito dessas decisões tomadas, disse nesta quinta-feira. A varejista informou que retomou de forma mais dinâmica o processo de avaliação da rentabilidade das suas operações e decidiu fechar algumas unidades. Se você, assim como eu, está com medo do que vai acontecer com o nosso país, você precisa ganhar em dólar, e pensando em você irei disponibilizar um e-book com um preço exclusivo com 10 formas validadas para ganhar em dólar ainda nessa semana. Principalmente aquelas que poderiam ser absorvidas pelo parque de lojas, resultando em maior eficiência, com aumento de venda por metro quadrado e redução de custos, relatou em material de resultados. Quando você faz esses ajustes de estrutura, você tem custos altos pontuais e na sequência a melhora estrutural de resultados, disse Fábio Fácio, CEO do grupo, durante o encontro Investor Day. Foram fechadas 20 unidades nos 3 primeiros meses de 2023, das quais 13 da Camicado, 4 da Renner e 3 da Youcom. Ainda, especificamente no segmento de casa e decoração, houve efeito da queda mais acentuada da demanda passada à pandemia. Fizemos um movimento mais relevante na Camicado, sempre fazemos ajustes, mas agora mais relevante, mantendo a porção da venda da loja fechada em uma loja próxima. Vimos após a pandemia queda na venda e esperamos para ver se retomaria, e então decidimos agora que era preciso rever, afirmou. O fluxo nessas lojas não voltou e não tinha cara de que voltaria, disse Daniel dos Santos, diretor financeiro. A rede não relatou o número de demitidos, mas disse que parte foi realocada e parte deixou a empresa. No ano, a companhia tem prevista a inauguração de cerca de 15 a 20 lojas Renner, sendo 75% em novas praças, 10 a 15 Youcom e 5 Ashua. Sobre o balanço do trimestre, a companhia disse que ainda terá despesas mais altas no segundo trimestre por causa do novo centro de distribuição, em operação total em 2022, em Cabreúva, SP. De janeiro a março as despesas com vendas, gerais e administrativas subiram 8,8%, versus uma alta de receita líquida de 2,2%. A participação dessas despesas sobre a receita líquida de varejo cresceu, de 41,7% para 42,7%, ante o mesmo trimestre do ano anterior, principalmente em razão dos menores volumes vendidos. A Renner acredita que ainda consegue fechar o ano com margem bruta em ligeira alta, por conta dos resultados na segunda metade de 2023, quando acredita que deve ter melhora em demanda e colher resultados da revisão estratégica. Inadimplência, juros e custos. Sobre inadimplência, a diretoria financeira disse que ela segue elevada e não é mais efeito de pandemia. A taxa de contas em atraso com mais de 90 dias subiu 0,8 ponto, o material de resultados informa alta, mas não a taxa em si. Da carteira total, o volume de vencidos subiu de 22,1% de janeiro a março de 2022 para 28,3% em 2023, a perda líquida cresceu de 3,5% para 5,6%. Não existe mais efeito da safra de anos anteriores, de 2021, de 2022, é uma situação a macro, disse Santos, reforçando que projeta melhora com o avanço do projeto do governo chamado Desenrola, voltado à renegociação de dívidas. Ele ainda disse que a Renner sente dificuldade de fazer a carteira girar para cliente que é bom pagador, ou seja, atrair de volta aquele que fez compras parceladas, mas paga em dia, e que está resistente a gastar mais. As despesas financeiras, de janeiro a março caíram quase 29%, mas resultado financeiro líquido ainda piorou, afetado pela taxa Selic, passando de 17 milhões de reais positivos um ano antes, para negativo em 15 milhões de reais. Dificuldades no ano. Ainda nesta quinta-feira, o comando disse que as vendas de janeiro a março foram impactadas porque a rede começou a trabalhar a coleção inverno, decidiu neste ano não ter coleção de transição após o verão, e as temperaturas médias ainda ficaram em patamares elevados, e superiores ao esperado pela companhia, portanto, a coleção de inverno sentiu esse efeito. Os problemas na empresa em relação a essa estratégia de vendas começaram em função das menores vendas do quarto trimestre e do alto estoque formado na época. Preferiu-se, então,
reduzir esse estoque, não ter coleção de transição forte, que possui itens de meia estação, e antecipar a entrada de produtos de inverno num cenário de temperaturas ainda altas e consumidor arredio a tabelas de preços cheios, o que acabou afetando as vendas. A Renner repetiu a estratégia de 2022, quando isso funcionou. No fim desse processo, houve falta dos produtos de meia estação, que tiveram demanda maior no período, dada a extensão das temperaturas mais elevadas ao longo de todo o mês de março. Além disso, a maior quantidade de lojas novas em um cenário desafiador de vendas geraram queda na alavancagem operacional, relação entre lucro e receita. Com o cenário de vendas mais pressionado, a companhia intensificou ações para ajustes nas despesas das operações, as quais em um primeiro momento resultaram em despesas adicionais, e cujos resultados positivos deverão se refletir nos meses seguintes, disse. Parte dessas despesas são fechamentos e demissões já mencionados pela cadeia pela manhã. A companhia fechou lojas da Camicado com resultados abaixo do esperado.